Hello everyone, I'm Antonio Vitor. Today, we will present our interdisciplinary project 2. Hello everyone, I'm Eduardo. Hello everyone, I'm Gilberto. Our main subject is to present how our software was developed, considering the concepts learned during this semester. In this project, our main objective is to demonstrate the stage of software developed and its flexibility to develop it. Os tópicos a serem apresentados são engenharia de software, sistema de informação, inglês, linguagem de programação e as conclusões. O levantamento de requisitos é a primeira fase do ciclo de desenvolvimento do sistema, onde são definidas as funcionalidades e o escopo do mesmo. Para isso, agendamos uma entrevista com um profissional que utiliza um sistema de controle de entrada e saída. A ideia dessa reunião é entender as funcionalidades em sistema existente e desenvolver o nosso considerando o que ficou discutido. Os seguintes tópicos foram abordados e discutidos ao longo da reunião. Dentre eles, o cadastro, onde entendemos como é feito o registro de moradores, prestadores de serviço, visitantes e veículos, como são feitas as entradas no condomínio, o controle dessas informações, como é feita a consulta dessas informações, como é a segurança do sistema, os procedimentos específicos ou privilégios que estão atrelados às configurações do sistema, e se há algum relatório ou documento que você emite via sistema. A presente análise tem como intuito evitar a ocorrência de riscos e até mesmo eliminá-los. Isso possibilita uma gestão facilitada nos processos envolvidos no desenvolvimento do software, assim como identificar se há riscos em desenvolvê-lo. Para isso, elencamos os 4 principais fatores a serem considerados na análise: o tempo, questões financeiras, desconhecimento técnico e leis. Quanto ao tempo, ele é um fator que pode afetar significativamente no desenvolvimento de um software. Entretanto, no nosso caso, não foi delimitado um prazo. Então, não é um risco. A fim de evitar riscos relacionados a tempo, a solução foi criar um cronograma baseado nas premissas do PDCA. Outro fator que pode comprometer no desenvolvimento do projeto é o desconhecimento técnico. Entretanto, identificamos que não é um risco, pois temos as ferramentas disponíveis e não é algo além do que a tecnologia pode oferecer. O outro fator relacionado ao desconhecimento técnico é o fato de o usuário, muitas vezes, por não ter afinidade com ferramentas de informática, ter uma certa dificuldade, mas contamos com treinamento e manuais para cobrir esse risco. Além disso, ter uma equipe altamente capacitada garante a qualidade do desenvolvimento do produto. Não identificamos riscos relacionados ao fator financeiro, mas um ponto a ser observado é a questão de estar em dia com o cronograma estabelecido, evitando gastos desnecessários. Por fim, temos o fator leis. Por nosso projeto estar atrelado a dados pessoais e sensíveis, temos que ter esse cuidado, ou seja, precisamos adaptar o software para que ele esteja condizente com as leis aplicáveis, né? No caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Considerando todos os fatores apresentados, o programa é sim viável a ser desenvolvido. O PDCA é uma das metodologias que proporciona uma melhoria contínua no processo e no produto, no nosso caso, do nosso software. A primeira etapa é a de planejamento, ou seja, consiste em realizar todo um cronograma de todas as atividades que serão elaboradas no projeto, como podemos ver nesta imagem ao lado. A segunda etapa consiste no do, em fazer. É a etapa de toda a execução de todas as atividades postas no cronograma, como podemos ver na imagem ao lado. A terceira imagem é a de checagem, ou seja, consiste em todas as etapas de verificação e validação do produto e do seu protótipo. E por último, a ação, o ato de realizar todas as atividades para consistir em um produto final.
Unidade de medida de software usada para estimar o tamanho de um sistema de informação baseado-se na funcionalidade percebida pelo usuário do sistema é o Function Point. A fim de identificarmos as entradas, saídas, interfaces externas, arquivos e consultas que implicarão na funcionalidade do software, realizamos não só a contagem de item a item, mas também o nível de complexidade de cada um deles. Para melhor entender, vejamos a figura a seguir. Com ambos os resultados, a contagem total e o FI, podemos preencher a seguinte fórmula. Function Point é igual a contagem atual vezes 0,65 mais 0,01 vezes a soma do FI. Com isso, teremos o valor final para desenvolvimento do software. Nesse exemplo, ocasionou um valor de mais de 30 mil. O teste faz parte de um processo no desenvolvimento do programa, podendo ser feito pelos próprios desenvolvedores ou, em alguns casos, profissionais especializados em determinada área. Tem como objetivo antecipar e corrigir possíveis erros que apareceriam para o usuário final. Para isso, identificamos em nosso projeto quais testes entrariam, no caso do que realizamos, e quais não entrariam, não sendo relacionados ao desenvolvimento. Todos os testes básicos são realizados em todos os sistemas profissionalmente desenvolvidos, portanto, os testes de unidade, integração, aceitação, que são o alfa e o beta, caixa branca, caixa preta e regressão, são testes que, obrigatoriamente, nossa empresa realizaria em todos os sistemas. Dentre os testes que realizaremos, dentre eles temos o de instalação, que, como o próprio nome sugere, é onde faremos a instalação de nosso software na máquina do cliente, verificando se a máquina apresenta os requisitos mínimos para a instalação. Um outro teste essencial é o de funcionalidade, onde verificamos se o nosso sistema executa ao que foi programado. Também realizaremos o teste de usabilidade, já que o nosso sistema terá uma rotatividade frequente nos usuários que o utilizarão, no caso dos porteiros, e isso requer um aprendizado constante, fora que está ligado a questões de seguranças dentro do condomínio. Faremos um teste de segurança, onde verificaremos se o login e a senha estão de acordo, e também os perfis e privilégios determinados para o uso do software. Como nosso software contará com uma interação constante do usuário, a gente precisa avaliar a questão estrutural, verificando se a linguagem e lógicas apresentadas no sistema atendem àquilo que foi programado. No sentido de permitir que o sistema retome a atividade após uma queda de energia, problemas de hardware, falta de memória e dentre outros problemas, o nosso sistema gerará um login que ficará armazenado no programa. E com isso a gente poderá identificar o porquê daquele erro ter acontecido e trabalhar, caso seja necessário, em uma possível solução. Ferramentas Case. As ferramentas Case, elas se aplicam literalmente em todo o processo de desenvolvimento do software, em compiladores, os editores estruturados e nos sistemas de controle do código-fonte e das ferramentas de modelagem. Em qualquer caso, o objetivo principal dele é desenvolver a nível de abstração mais elevado, então eliminando toda a preocupação com detalhes intrínsecos do ambiente e do desenvolvimento. Vantagens das ferramentas Case. A primeira é a uniformização, ou seja, a uniformização de todo o processo de desenvolvimento, em todas as atividades realizadas. Reutilização. Reutilização de vários artefatos ao longo do mesmo projeto, entre os projetos promovendo consequentemente o aumento da produtividade. Automatização. Automatização de todas as atividades, ou seja, um destaque no nível de geração de código e de documentação. A última das vantagens seria a qualidade do produto final, que esta é superior. A manutenção de um software visa aumentar a vida útil, porém, nem toda alteração é saudável para o programa. Dessa forma, elaboramos um modelo de formulário para a manutenção, onde apresenta o nome do solicitante, a data a qual ele está fazendo a solicitação,
qual alteração ele deseja realizar, os componentes que serão afetados e uma avaliação de viabilidade. No exemplo ao lado, é possível ver uma situação onde o cliente solicita de última hora a portabilidade do sistema para a modalidade online. Informamos que não seria possível devido ao que foi acordado no início do projeto e também no levantamento de requisitos. Para demonstrarmos como os objetos em um domínio de negócios se relacionam, utilizamos o modelo de entidade relacional, mais conhecido como MER. As tabelas apresentam a cardinalidade existente entre elas, onde 1,n significa a relação de um ID para muitos IDs, e 1,1 significa a relação de um ID apenas para outro ID. Há também n por n, que significa a relação de muitos IDs para muitos outros IDs. Na primeira tabela, é possível verificar a relação de um morador para vários visitantes, assim como esse mesmo morador pode ter diversos terceiros e também um morador pode ter mais de um veículo em sua garagem. A tabela seguinte apresenta os dos visitantes, onde um visitante tem por finalidade apenas visitar um morador, e esse visitante pode ter mais de um veículo entrando. Já os terceiros, eles podem ter diversos clientes, que seriam os moradores dentro desse condomínio, e também podem entrar com mais de um veículo na portaria. Já na tabela de veículos, cada veículo terá por sua relação apenas um morador ou um visitante ou um terceiro. O diagrama de caso e uso, ou mais conhecido como UML, tem por objetivo apresentar resumidamente as diferentes formas em que um usuário, um ator, pode interagir com o sistema. Ou seja, ele é utilizado em um conjunto de símbolos simples que dão uma visão geral e objetiva da interação entre o usuário e o sistema. Nesta etapa de atendimento, consiste em administrador, logar, editar logins, criar login, acessar saque. Essas são as interações do administrador com o usuário após logar no sistema de atendimento. A linha tracejada estabelece a dependência de ação. No caso, para que o usuário, o ator, haja, é necessário que o atendente cadastre o porteiro, usuário. Usuário. Incluir registros. Relatórios. Registrar saída. Liberar acesso, morador. Solicitar suporte técnico. Liberar acesso, morador. Solicitar suporte técnico. Basicamente, o mapeamento de processo é uma ferramenta gerencial que tem como objetivo identificar as informações, o fluxo, as partes envolvidas, capacidades, competências e recursos para atender todos os componentes necessários em determinado processo. A primeira etapa no mapeamento de processos é denominada cadastro de dados no software. Essa primeira etapa se inicia com a solicitação de dados para cadastro do proprietário ou inquilino, onde é passado por um processo de ETL, com a importação, e logo em seguida os dados de inquilinos e proprietários são registrados em um banco de dados e o programa está pronto para ser instalado na portaria. Após a primeira etapa ser finalizada, damos início aos testes, onde há um subprocesso que é denominado testes, e caso os mesmos sejam aprovados, treinaremos o porteiro, aplicando uma rápida avaliação de treinamento. Do contrário, o sistema precisa ser reinstalado na máquina, que no caso está na etapa 1, e então realizar os testes novamente. Caso o porteiro seja aprovado no treinamento, procedemos com a liberação da utilização do software. Caso contrário, solicitamos uma descrição das dificuldades apresentadas, onde realizamos o treinamento e focamos na solução apropriada. E se for necessário, que são questões técnicas que envolvem sistema,
realizaremos um teste de regressão, que também é um subprocesso. Essa etapa é denominada como funcionamento do software, sendo indicada como 2. Com o programa já em funcionamento, começamos a enxergar o fluxo de funcionamento do sistema, desde o momento da verificação e entrada de uma pessoa ao condomínio até a sua saída. E nessa figura que estamos vendo em tela, percebemos que quando alguém chega na portaria, que também é um subprocesso, o porteiro solicita o documento de identificação da pessoa e faz a busca do registro no sistema. Um importante detalhe a respeito desse subprocesso é que identificamos que para diferentes tipos de entrada há diferentes tipos de treinamento, como podemos ver em tela. Do contrário, e se já foi permitida a entrada do visitante ou terceiro pelo morador, inquilino ou condomínio, é necessário identificar a necessidade, ou seja, a intenção de entrar e cadastrá-lo no sistema. Dando continuidade à explicação no caso de os dados estarem em inconformidade, o porteiro pode simplesmente liberar a entrada. Do contrário, ele precisa atualizar os cadastros para então liberar a entrada. Caso o cadastro não tenha sido localizado e já foi identificada a intenção de entrar, é necessário então que se cadastre no software para que o mesmo sejam alocados em um banco de cadastros, para então que a entrada seja liberada. A partir da etapa 3, temos a questão das saídas. Para que a mesma ocorra, é necessária a identificação de quem está querendo sair. No caso de ser inquilino ou morador do condomínio, a saída é simplesmente liberada. Do contrário, é necessária a devolução da tag veicular, neste caso para veículos, e a mesma é checada se está de acordo com o que foi cadastrado no sistema. Se a tag estiver de acordo, a saída é liberada. Do contrário, o porteiro precisará identificar se há alguma inconsistência e, se houver, corrigir e liberar a saída. Se não, entrar em contato com alguém da segurança interna e pedir que tome as devidas providências. No caso de pessoas, que no caso são visitantes, prestadores de serviços, a saída é simplesmente liberada, pois já foi identificada a sua entrada. All folder consists of folder cover, first and second pages, and back cover. Folder concept is usually a single unfolded printed sheet that is used to draw attention to an event, service, project, or idea. Also contains a very simple message that can be conveyed quickly. On this page, we present a question. Does your condominium need security? It's make your curiosity about our purpose. The phrase, we will help you bring out the best in condominium security, increases confidence and curiosity to go to next page. Now we present our biggest goal, your safety, and we take this opportunity to present what Quickvision Security has to offer. At the bottom of the page is your contact. Nessa disciplina, aprofundamos ainda mais o conhecimento em linguagem de programação, desta vez com a utilização do Visual Studio, onde tivemos contato com a linguagem C#, e também com a estrutura de interface Windows Forms. Foi com essa disciplina que conseguimos dar corpo à ideia do projeto. Para isso, vamos conceituar o que é C#. O C# nada mais é que uma linguagem orientada a objeto, ou seja, é uma programação onde há diversas classes e essas possuem características que determinam um objeto na vida real. Aproveitando o ensejo, vejamos as vantagens de se utilizar a linguagem C#. Temos a integração com Windows, que, por ser desenvolvida pela Microsoft, é de fácil integração com o sistema operacional Windows. Uma outra vantagem é por ser uma linguagem compilada. Isso quer dizer que o armazenamento no servidor se apresenta em binário, e um hacker, nesse caso, não conseguiria ter acesso ao seu código-fonte automaticamente. Uma outra vantagem é o de apresentar o ASP.NET como um serviço para páginas dinâmicas que é desenvolvido pela própria Microsoft. É o segundo maior back-end framework da internet, utilizando o C# para programar sua estrutura. Também permite aplicações de servidor, trabalhando com automação e serviços do Windows. Também possui um sistema de cache confiável e simples.
permitindo aos desenvolvedores criar e melhorar desempenho, escalabilidade e aplicações do servidor e cliente. Apesar dessas vantagens, também possui essas desvantagens, e dentre elas é a falta de suporte da Microsoft quanto ao .NET, já que versões antigas e atualizações do sistema deixaram de ser suportadas. Mesmo que seja uma vantagem, ao mesmo tempo é uma desvantagem, pois é bastante difícil trabalhar, já que a alteração do seu código fará com que o utilizador recompile e isso pode levar a bugs adicionais. E um outro ponto que é considerado desvantagem são as fugas de memória, já que o .NET é criticado pelas fugas que estão relacionadas à memória e também pela questão de não liberar a memória que já não precisa. Mais adiante veremos as telas finais e resultado do nosso sistema desenvolvido. Como lições aprendidas, temos que todas as disciplinas foram de grande importância para o desenvolvimento deste sistema, já que as mesmas estão interligadas, sendo uma complementada pela outra e mostrando todo o processo necessário para o desenvolvimento do software. Aprendemos a manusear de diversos programas, como o Visio, o Visual Studio, ferramentas de banco de dados, o SQL Server, e dentre outras. Uma das principais dificuldades encontradas foi a questão de integrar o banco de dados com o nosso sistema, no caso utilizando as ferramentas SQL Server e Visual Studio. Apesar do contato que tivemos com as ferramentas e também de aprender a manuseá-las, encontramos dificuldade em entender como fazer essa integração, uma vez que foi algo além do que vimos em sala de aula, necessitando assim uma busca além dos conhecimentos oferecidos. Identificamos como um ponto de melhoria a ampliação para novas ferramentas de registro do sistema, como por exemplo a biometria. Alterações no sistema para deixar o cadastro e o preenchimento mais dinâmico e ágil também são viáveis, além de implementação de módulos de controle para portarias e para shoppings. Como principal conclusão, temos que o mercado relacionado de segurança tem crescido muito e também relacionado a questões patrimoniais e de segurança pessoal. Ou seja, é um bom mercado para nós, desenvolvedores, investir em soluções. Essas foram todas as referências bibliográficas utilizadas ao longo do desenvolvimento do projeto.